Fala traders, vamos para mais um diário de trades, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o Ronaldo Martins, day trader de mini índice e opero através da análise gráfica e price action. Para quem não me acompanha, eu tenho compartilhado minhas operações diariamente e feito um fechamento de mercado. Então, bora para a leitura. Hoje realizei uma compra aqui. Esse aqui foi o movimento do mercado. 9 horas, gráfico de 2 minutos, 18 e 24, fechamento de mercado. Aqui, gráfico de 2 minutos. Para quem não sabe o que é um gráfico de 2 minutos, cada barra dessas aqui vai formar a configuração do gráfico e cada barra delas tem um tempo de 2 minutos para fechar. E através da análise gráfica, a gente analisa padrões pela formação desse preço que movimenta através desse gráfico. Aqui um gráfico de tempo com o preço do ativo, que é o mini índice Bovespa. E aqui ele abriu com uma forte movimentação na abertura, uma tendência de alta. Tinha traçado esse canal da movimentação do dia anterior. Ele tinha feito uma reversão no dia anterior, fez uma cunha e abriu já rompendo máxima aqui. Rompendo máxima. Trabalhei com as projeções de FIBO, da onde aqui fez uma acumulação bem ruim de estar traçando. Poderia ter traçado por aqui, que foi uma acumulação estreita, mas eu traçaria um espelhamento desse fundo com esse topo aqui, que foi um topo relevante, e aí vou trabalhar com as projeções de FIBO. Ele rompeu a primeira projeção, rompeu forte, e aqui alvo de 100%, ele quase buscou, né, um alvo de 100%, não chegou a pegar, ele falhou aqui o movimento, mas acabou voltando a trabalhar por baixo desse topo rompido. E ele tende a fazer uma correção mais profunda. Quando ele falha o movimento aqui, essa resistência, né, que é a parte que ele veio bater, né, quando ele vem de baixo, esse ponto é uma resistência. Quando ele rompe e volta a bater nela, ela se torna um suporte, porque ela está por baixo da movimentação do preço agora. E aqui ela acabou rompendo e veio trabalhar por baixo. Então o dia ficou num canal amplo, então ele deu operações, um canal amplo, a gente vai operar praticamente como uma lateralidade, a gente consegue operar na compra, consegue operar na venda, e com padrões de reversão, padrões de tendência, ele vai dar vários tipos de padrões dentro de um canal amplo, tanto tendência como reversões e trades de lateralidade. Hoje eu peguei praticamente um trade de lateralidade, posso considerar também um trade de reversão. Por que lateralidade? Porque ele fez essa movimentação, uma tendência de alta, mas voltou, retornou aqui. Então esse trecho aqui se torna uma lateralidade. Ele ficou lateral. Por que lateral? Porque ele não saiu dessa região. Ele se manteve, ele não continuou numa tendência. E aqui o restante do dia voltou a buscar topo. Então o mercado totalmente lateral, só que num range bem amplo. Foi encerrar o dia no meio do range. Ele ficou dentro dessa lateralidade. Aqui ele bateu no fundo desse canal amplo. Ele veio numa tendência forte. Então aqui dentro do 2 minutos ele está numa tendência forte aqui. Mas ele não conseguiu romper a média de 200, que ainda é uma média mais importante, uma média majoritária. O que é a média de 200? Pelo gráfico de 60, vai ser uma média 9 aí do gráfico de 60 minutos. Uma média 20 também. Não chegou a pegar a média de 200 do 5. E ele veio forte. Só que o formato da perna, da pernada de baixo, ele fez esse canal expandido, que ele vem rompendo, e quando ele rompe esse canal expandido, ele tem que acelerar, porque se ele volta para dentro desse canal, dessa parte inferior aqui,
e essa aqui é a parte superior, ele tende a buscar a parte superior do canal para um reteste ou iniciar uma reversão. Aí, se ele não rompe e acelera, ele vai armar um pivô e vai acabar rompendo pullback, e aí foi buscar topo, que foi o que aconteceu. Ele fez uma reversão dessa tendência micro, né? Tendência do dia aqui, do intraday, rejeitou aqui o fundo da lateralidade, então baixo numa lateralidade, a probabilidade de uma boa compra é mais assertiva do que um movimento a favor, porque ele está baixo numa lateralidade. Então aqui ele poderia falhar, ainda mais que ele estava com a 200 aqui, né? E o gatilho foi tipo a reversa aqui. Eu esperei, né, uma segunda barra para ver se não ia dar uma violinada. E aí entrei no rompimento dessa segunda barra. Poderia ter aguardado um toque na 9, mas aí o risco dele subir reto e não esperar é grande também. Assim como ele desceu reto, se ele vai fazer uma volta em V, ele não espera. Muitas vezes ele vai acelerar. Aqui daria para fazer uma entrada aqui. Nessa barra, no rompimento dessa seria melhor, que daí ele estopava a 9, né? Mas eu acabei antecipando um pouco. E aqui foi esse o contexto. Fundo da lateralidade, canal expandido, fundo desse canal amplo, né? Aqui, que é bem relevante. Ele está numa tendência macro de alta, que seria esse canal, né? Ele está fazendo fundos ascendentes, ó, aqui ele rompeu, mas aqui ele ainda respeitou o canal. Ele rompeu, foi lá buscar topo, voltou a buscar a parte inferior do canal e se manteve aqui, ó. Aí sim, aqui rompeu para fora do canal e iniciou um movimento lateral aqui e não conseguiu levar na tendência, né? Não renovou a mínima do dia. Mas essa foi a operação que eu fiz. 250 pontos de stop e 250 pontos de gain, 1 para 1. Aqui, agora vamos para as operações que eu visualizei aqui. Aqui ele deu uma forte abertura. Eu poderia considerar esse gap como uma pressão compradora, né? Posso considerar essa abertura com o gap uma pressão compradora, porque ele abriu forte. E aqui ele ancorou na VWAP, fez uma barra na VWAP, poderia entrar nesse rompimento. Mas como ele deu barras fracas ainda, apesar de ter um pavio na parte inferior, como ele não tinha ancorado na 9 ainda, VWAP trabalhando por cima das médias, eu prefiro ficar de fora, porque o risco dele fazer uma segunda puxada, ancorar nas médias e acabar me estopando, eu prefiro ficar de fora porque eu só tenho uma operação para fazer e eu não vou fazer mais nenhuma no dia. Então vou procurar uma melhor operação. Mas aqui ele rompeu e foi forte para buscar topo do canal. Ele veio de uma tendência forte, a gente tem que levar sempre em consideração como que ele chegou naquele contexto. E ele veio de uma tendência forte, acumulação estreita, ó. Ó, acumulação bem estreita. Ó, quando ele corrige, ele rompe, veio forte na compra, rompeu forte aqui, ó, deu uma vela de ignição ontem, saindo da 200, fez a acumulação e ele fez uma acumulação bem estreita, então aqui foi um power breakout. Quando ele faz essa acumulação estreita, ele arma um power breakout, que é esse tipo de padrão aqui, que é uma acumulaçãozinha bem estreita. Que sinaliza que a compra aqui foi forte e o vendedor não está conseguindo corrigir. Ó, ele foi bater no canal lá na frente e bem estreito, então o vendedor não está forte. Ele não conseguiu fazer uma correção profunda, ele fez uma correção estreita. Isso aí pode favorecer a tendência. Não necessariamente, pode sair uma notícia e ele acabar indo para o outro lado. Mas tecnicamente favorece a tendência.
se ele romper forte, né? Aí na abertura tudo pode acontecer, né? Sai uma notícia lá, mais um imposto do governo e o mercado pode não gostar e acabar derretendo aí na abertura, abrir com gap lá embaixo. Tudo pode acontecer na abertura, né? Não tem 100% de certeza. Aqui, vamos ver aqui. Aqui ele fez mais uma acumulação, ele rompeu, né? Como eu tinha mostrado aqui o primeiro alvo de Fibo. Ele foi armando aqui uma flâmula. Aqui poderia fazer uma entrada, porque ele fez um rout na média 9. O que é um rout? Ele faz uma parada próxima à média 9. Deu aqui, ó, multibar reversal, essas duas barras na compra. Aqui deu uma também. Então ele estava fazendo fundos ascendentes. E aqui no rompimento do topo, ele rompeu já na segunda barra. Aqui quase que eu acabei entrando, mas fiquei com receio porque estava no topo do canal. E acabou gerando até, ó, uma divergência no FR logo depois. Ó, ele não estava renovando os topos no FR. E uma região aqui que poderia fazer uma correção. Mas aqui estava fraco a venda ainda. Deixa eu botar umas linhas aqui, fica mais fácil. Ele foi fazendo aqui uma cunha, já mudou o contexto, né? Porque ele foi renovando topos. E aqui IFR caindo, né? Topos descendentes. E aqui no rompimento ele falhou aqui, ó, média 9. Poderia entrar no T-bar reversal, só que já uma operação mais fraca, porque está contra as médias. Mas ainda assim é uma terceira puxada. E uma cunha de alta com T-bar reversal e um IFR com divergência no FR. Também é uma boa entrada. Deixaria um stop um pouco acima aí do topo para evitar uma violinada. E aqui ele deu mais uma barra aqui falhando a média 9. Ó, ele ancorou na 9 e essa barra aqui fechou já fazendo um pullback, ó. Ele rompeu para fora aqui e fez um pullback. Pullback é só uma correção de volta aqui para retestar essa linha rompida da cunha e aqui deu a barra de gatilho. Aqui na inversão da média deu outro, ó, padrãozinho de bar reverso ou Beer 180, ó, o corpo bem expressivo, bem maior que o da compra, ancorado na inversão das médias, ó, topos descendentes e rompendo a mínima da cunha. Aqui eu fiquei de fora porque ele tava com a VWAP por aqui, eu ainda estava com viés por causa desse contexto aqui, ó, forte na compra. Então ele poderia aqui renovar topo e buscar o primeiro alvo de Fibo, que ele não tinha pego ainda. E aí eu acabei ficando de fora. Aqui deu mais uma venda. Ó, uma ancoragem na 9. Já a VWAP por cima, um contexto um pouco melhor que aqui. Mas aqui já no meio, né, da pernada. Região de 50, próximo 61.8. Próximo, né, dessa região que é uma região que ele corrige muito. Também fiquei de fora. E o mercado derretendo. Dá um pouco de frustração. Mas se a gente não está com confiança, como eu falei nos outros vídeos, na dúvida não opera, fica de fora. É melhor a gente estar fora da operação, querendo entrar, do que estar dentro de uma operação e querendo sair. Que nem aqui, poderia ter entrado nessa compra e ter tomado um calor aqui e ter estopado o dia, né? Então eu fiquei na dúvida, fiquei de fora. Aqui também estava na dúvida, fiquei de fora. O mercado derreteu, foi buscar a mínima. E paciência para guardar uma nova entrada. Aqui poderia também ter estopado, mas fiz uma boa leitura de contexto. E aqui deu a minha compra que eu já comentei. Aqui ó, a segunda entrada. E o mercado entrou forte na compra.
levando em consideração que essa pernada foi mais forte que a da venda. Aqui ele veio se sobrepondo, ó, 2 dias, barras fracas, já num contexto mais fraco, que é esse movimento aqui, batendo nas médias. Aqui ele nem tocou na média e acabou devolvendo, né? Levando em consideração essa compra e um canal amplo de alta, ele renovou o topo aqui. Aqui deu uma entrada pelo 5 minutos, ó, tipo bar reverso. Uma boa entrada também, porque aqui era topo de canal, topo da lateralidade, topo do dia. E aqui veio buscar a retração, voltou para o meio da lateralidade. Aqui ele já armou um pivô de baixo, ó, pivô de baixo, rompeu e confirmou. Uma boa barra, ó, expressiva, fechou na mínima, fechou próximo da mínima e confirmando, né? Ele violou esse suporte dessa barra aqui e fechou abaixo. Aqui já fazendo, opa, aqui também subiu, né, em canal expandido. Ó, também canal expandido. Armou o pivô aqui, topo duplo, primeiro topo, segundo topo. Uma boa venda aqui também. Aqui novamente o mercado rejeitou a parte inferior do canal. Ó, foi fazendo o canal expandido novamente. O mercado hoje estava repetindo os padrões. Ó, foi abrindo. Aqui já não deu umas boa entrada aqui, não deu boas barras aqui para entrar, barras fracas. Poderia arriscar aqui numa falha da média, usar o VWAP por cima, barras fracas, mas subiu, né? Ó, 500 pontos. Se entrasse aqui acima aqui da 9, 400 pontos. Já é o tipo de entrada que eu não faria. Se contexto muito fraco, melhor aguardar uma entrada mais forte. Aqui também, barras fracas, bem difícil de operar. Contra VWAP, ó, 200 próxima. Meio, né, da lateralidade. Ó, tá bem no meio. Ó, bem na região de 50. Rompeu fundo, falhou aqui, ó, na 200. Fez pullback novamente. Aqui já é um pullback pós-rompimento do canal, né? Rompeu, armou aqui, já é um movimento de tendência de baixa dentro da lateralidade ainda, né? Ó, aqui bem difícil de operar. Ó, rompendo mínimas e falhando, barras fracas, não fez uma boa ancoragem na 20. Baixo, né, dentro de uma lateralidade, que já é mais arriscado de vender mesmo. Ó, deu uma barra forte, não dá continuidade, vai andar agora. Aí tu entra, o mercado devolve tudo, por causa do contexto. Por isso que é importante a gente analisar todo um contexto e não operar só aquele padrão. A gente olhar muito no micro, ó, dá muito zoom e aí esquece todo o contexto que formou no dia, todo o contexto da região, e aí fica querendo operar um padrão, uma barra forte, uma barra elefante, mas baixo numa lateralidade, barras fracas na formação da acumulação, e aqui acabou devolvendo tudo. Aqui deu uma ancoragem na 200, olha pelo 5, ó, a mesma formação, né? Barras extremamente fracas, todas que romperam fundo falhando. Ó, pavis abaixo da barra. A barra leva até a região e acaba devolvendo no fechamento.
E aqui deu uma compra boa, ontem o bar reverso ancorado na 200, uma região inferior, né, da lateralidade, deixaria o stop abaixo do fundo aqui, 270 pontos. E chegou a pagar, vamos ver, até aqui 6,10, até 6,15, 280 pontos, aí, 300 pontos. Uma operação meio difícil de segurar. É aquela operação ou é gain ou é loss, né? Que aqui entraria uma correção, o cara acaba protegendo no 0 a 0, acaba estopando. Sequência ruim, né? Operando contra VWAP, mas o contexto que é baixo na lateralidade ancorado na 200. Aqui também deu um padrãozinho micro aqui, mais fraco. Entraria aqui, ou após o toque nas médias aqui, entraria na falha, né? Para sair aqui, ó, no topo. Entraria aqui, falhou as médias, ancorou na 200, vai vir buscar o topo anterior, ó. Pode ver que teve realizações ali, ó, deixou pavis, o pessoal já que entrou aqui acaba realizando. Não tenta alongar no mercado lateral, né? É isso, pessoal, essa foi minha leitura de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like e se inscreve para estar acompanhando a mais leituras no fechamento de mercado e compartilhando aí minhas operações com vocês. Espero que gostem. Tamo junto.